सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनु तं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजितकमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। शरीरं वो सुकर्म गुणानु असूनो गुरुवार्थे धारयस्तु सशिष्य नेतरस्थितः।
Sariram bosu vigyanam karma gunano asuno guruvarthi hare jastu sasishya netarasitaha. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Gostipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que aqueles que me aceitarem como seu maior inimigo, eu oro aos pés de lótus do Senhor Supremo para que eu nunca desenvolva nenhum tipo de negatividade em relação a eles. Ó Senhor, por favor, faça que nada de negativo se manifeste no meu coração contra tais pessoas, porque ninguém é inimigo de ninguém. Eu sou meu único inimigo. Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: aqueles que desnecessariamente me enxergam como sendo seu inimigo número um, ó Senhor, por favor, faça, me abençoe, para que eu nunca desenvolva nenhum tipo de negatividade contra eles. Esse é o meu pedido aos teus pés de lótus. E na verdade, Prabhupada costumava dizer: eu mesmo sou meu próprio inimigo. No momento presente, para sermos francos, Prabhupada dizia, o verdadeiro sadhu não pode dar honras para ninguém no momento presente. Um sadhu genuíno deve desejar honras? Não. No presente, nessa era de Kali, aqueles que são sadhus verdadeiros, eles não podem ser honrados. As pessoas vão no caminho oposto. Eles não podem dar honras para os verdadeiros sadhus. Essa é a natureza de Kali Yuga. Todos os falsos sadhus que vão trapacear o mundo inteiro, eles sim serão honrados em Kali Yuga. Isso é natural. É assim que funciona em Kali Yuga. Aqueles que não... O verdadeiro sábio que vai dizer a verdade absoluta não vai receber honrarias. Isso, infelizmente, é natural. No momento presente, o falso ouro é mais honrado, né, do que o verdadeiro ouro. O diamante falso tem mais valor do que o diamante verdadeiro. Essa é a situação atual. Não há nada a fazer. Nós não podemos lutar contra isso. O nosso Guru Varga disse: Prabhupada costumava identificar a si mesmo diante de tal sadhu que tem um desejo de servir. Eu ouvi do nosso Guru Varga que Prabhupada realmente costumava se esconder diante das pessoas comuns, daqueles que têm kama, krodha, labha, puja e pratista. Ele escondia a si mesmo. Mas às vezes Prabhupada revelava seu próprio mistério diante de alguns jivatmas, de algumas almas condicionadas, aqueles que desenvolviam o desejo de servir. Se Prabhupada percebia que a pessoa não tinha desejo de servir, então ele se escondia diante de tal pessoa. Essa era a sua natureza. Então, de acordo com o Niskapat Bhava, com a vontade de servir sem desejar coisas materiais, os pés de lótus do Guru Pada Padma, de acordo com isso, um devoto pode ser compreendido, o seu humor pode ser aceito. Qual é a posição de tal devoto? Aonde ele está? Para entender isto, eu devo realizar quanta dedicação existe. Niskapat Bhava. Quanto seva, quanto amor, quanto serviço esse devoto desenvolve aos pés de lótus do Guru Pada Padma. E de acordo com isso,
Nós podemos entender o coração de tal devoto, não ao observar a sua aparência, se é bonita, se ele tem pele clara, se ele fala bem, se ele representa tudo de maneira apropriada. Não, não é isso. Porque ele faz muitos sevas. Ah, ele está fazendo muito seva, está fazendo. Ele mesmo está fazendo. Isso também não é a evidência. Ele está fazendo muitas coisas no templo, no ashram. Olha lá quantas coisas. O corpo dele trabalha, mas o Guru Padapada não pode entender. Ele está fazendo como um karma. Ele está fazendo tudo como um karma. Mas a consciência não se desenvolve até aquele ponto. E quando às vezes vem um novo devoto, e ele vai tentar glorificar o Gurus Vaishnavas diante dos demais. Talvez ele não consiga fazer muitas coisas, mas ele tem, por exemplo, essa capacidade. Ele faz perguntas, diferentes tipos de perguntas. Isso significa que ele está tentando entender, e isso é bom. Mas nem todos conseguem receber a mesma misericórdia do Guru Padapadma. Isso vai depender. O verso com o qual eu comecei é muito importante. Eu preciso analisar esse ponto, porque hoje também nós vamos analisar o Sri Chaitanya Bhagavata como um todo. Mas mesmo assim eu preciso tocar o ponto da glorificação de Srila Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj, pois o seu Titi chegou. Aqueles que vão viver para o Guru Pada Padma, aqueles que vão fazer tudo para o Guru Pada Padma, todas as suas atividades, cada uma das suas inspirações e expirações estão procurando um motivo, uma maneira para servir o Guru Pada Padma, o Guru dos Pés de Lótus. Esse é o sintoma de um discípulo puro. Esse é o sintoma de um discípulo puro. Se, de alguma maneira, pelo mundo afora, você puder encontrar um Satguru, é mais difícil, porém, achar um Sat Shiksha, um discípulo sincero. Por acaso, talvez eu possa conseguir um Satguru que possa me dar Tattva Gyana, conhecimento sobre a verdade, mas um discípulo capaz de receber isso é muito raro, que possa receber Tattva Gyana e aplicar isso na própria vida e tentar fazer Guru Seva de acordo com o desejo do Guru Pada Padma. Em primeiro lugar, realizar o coração do Guru Pada Padma é muito difícil. Nós podemos fazer um show, um teatro. Oh, quanto seva eu estou fazendo. Mas, por fim, existe um provérbio em Bengali. O que você fez a vida toda? Isso será conhecido, compreendido no momento que você vai deixar seu corpo. Qualquer teatro que você tenha interpretado, quando você for abandonar seu corpo, ao observar como você abandona o corpo, isso será entendido o que você fez na sua vida toda. Então tomem cuidado. Dessa maneira, o Guru Seva, nós estamos fazendo, mas nós não entendemos o Guru Seva, o verdadeiro Guru Seva nós não realizamos. No dia que nós realizarmos Guru Tattva, Vaishnava Tattva, então todos os nossos problemas terão terminado. Nós poderemos continuar, mas nós não podemos realizar isso. De qualquer forma, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj, era um querido discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava ocupá-lo no campo da pregação. Então, na verdade, ele veio de um lugar que hoje no presente é o país Bangladesh. Mas Bhakti Vivek Bharati Maharaj amava muito meu Guru Maharaj, que era muito jovem ainda. Ele dava doces para ele no templo de Madan Mohan, a tia de Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Ele tomou Harinama de um acharya que havia caído. E depois disso, quando ele ficou sabendo
que like Bhaktisiddhanta Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada era como um acharya feito de fogo. Então ele deixou esse guru caído e se rendeu para Srila Bhaktisiddhanta. So he left Sahaja Guru. Ele deixou esse Sahajiya Guru. So anyway, Então, de qualquer forma, ele foi forçado a se casar porque os membros da família, seus pais, eles estavam numa situação muito ruim, então ele teve que se casar, mas a vida familiar não conseguiu amarrá-lo. Ele sempre estava procurando a verdade absoluta, onde alcançá-la, sempre. Então, quando ele ficou sabendo de um acharya como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, imediatamente ele deixou sua casa e tomou abrigo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, de verdade. Ele tinha um corpo muito alto, ele era alto como Prahlada Maharaj. Ele tinha uma cor escura, a cor do corpo dele não era clara, mas mesmo assim, a sua aparência era tão bonita que mesmo se sentado num lugar, somente sentado, ao observá-lo, você desenvolvia Bhakti. Seus olhos, ele era alto, forte. Se você tivesse olhado para Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj, você teria sentido alguma reação, porque seus olhos estavam vermelhos por dentro, como se ele tivesse perdido num outro mundo. O seu sentimento era algo muito bom, muito extraordinário. Então, em poucas palavras, em pouco tempo ele deixou sua família e ingressou na Gaudiya Math, na missão. E Prabhupada Bhaktisiddhanta o colocou fazendo seva de pregação, porque ele tinha uma aparência muito atraente, ele tinha uma figura muito atraente. E o caráter dele era muito bom, um ótimo caráter. E, um certo momento, ele era de idade sênior a Prabhupada, de acordo com a cronologia, com a idade. Isso a gente não poderia dizer porque isso é um fator inútil. O guru não pode ser medido pela idade. Mas ele era mais velho fisicamente do que Prabhupada. Mas mesmo assim, ele amava Prabhupada de tal maneira, seu Guru Maharaj, de tal maneira que é inimaginável, você não pode imaginar. Mas mesmo assim ele era mais velho que Prabhupada, então Prabhupada dava para ele algumas coisas, alguns serviços especiais, de acordo com a pregação, porque Prabhupada costumava deixar ele pregar. Ele foi mandado para essa cidade que hoje é no Bangladesh, Dhaka, para a pregação. Então, naquela época, a situação era tão complicada que é inimaginável hoje em dia. Depois que Gauranga Mahaprabhu se foi, houve um período muito obscuro. Então, quando ele foi mandado para Dhaka, no Bangladesh, naquela época, todos os gurus Sahajiyas que eram anti-Gaudiya Math estavam lá. E isso é natural. Aqueles que falam a verdade absoluta é muito natural. Todo mundo fica contra eles. Então, em primeiro lugar, Bhaktivivek Bharati Goswami Maharaj estava sentado nesse campo aberto, sem microfone, sem nada, e começou a falar sobre o Chaitanya Bhagavata. E devotos começaram a vir. Existe um grande devoto falando. E muitas pessoas foram. Depois disso, os Sahajiyas ficaram com inveja. Nós vamos ter que tentar parar. Como hoje em dia acontece, a mesma coisa. Sempre acontece isso. Nessa criação, esse tipo de jogo sempre acontece. Às vezes aparece, às vezes desaparece. Esses Sahajiyas talvez tomaram uma decisão de parar de ouvir o seu Harikata. Então o que aconteceu? Eles convidaram um Gosai de Santipur. Então, porque de Santipur esse Gosai poderia ir, muito famoso,
You can speak Bhagavad E o Katha. público quis ir lá para ouvir o Bhagavad Gita. Então todo o And público foi Bhaktivinoda até lá. Bharati Maharaj, E he Bhakti is Vivek left Bharati with some Maharaj foi deixado handful com devotees. um punhado Or 2 só or de 5. pessoas, All de gone. devotos, 2 ou 5. Todos os They are outros se going to foram join that ouvir party. essa outra Very famous. pessoa. Ah, ele é muito famoso. They pay huge amount of money to that Ele Gosai. recebeu muito dinheiro He's para going esse to Gosai, pagaram ele para ele speak vir lá Bhagavad falar. Katha. Ele vai falar Anyway, Bhagavad Gita. all Então public vamos can go lá. there. O público de devotos foi todo para lá. Now E we are agora? going to think E agora nós vamos pensar about Guru Vaishnava. sobre o How Guru, much sobre os foreign trip there, Vaishnavas. how much money there, how much Quanto eles temple têm there, dinheiro, quantos templos how eles much têm, disciple there. quantos discípulos eles têm. Depending upon those E factors, dependendo desses we are fatores going to think the materiais, value of a gente one pensa que esse é o Vaishnava. At valor present de um there is a Vaishnava. situation. Essa é a situação no presente. Whatever there inside your heart, O que or quer dirty, que esteja that's no not a big coração, se estiver sujo o coração, não issue. That's not importa. a big issue. Esse não é um problema. How much disciple you have, Quantos discípulos ele tem, é isso how que much interessa. property you have, how Quantas much propriedades temple, ele how tem, much quantos foreign trip you templos, have, quantos all depend upon this factor. People quantos are going to países take estrangeiros ele decision visitou, as about pessoas vão whom to take decidir shelter isso, and not to take sobre shelter. quem tomar not to abrigo e take não shelter. tomar abrigo. This way my Guru Maharaj was also Dessa maneira, meu Guru neglected. Maharaj também foi negligenciado. Whole life, Guru A Maharaj. vida inteira ele foi negligenciado. Only Bhaktivedanta Madhu Goswami Maharaj could realize Somente and Bhaktivedanta some Madhu God Goswami Maharaj Maharaj could pôde realize. realizar, e alguns irmãos espirituais realizaram. Whole life he was neglected. Mas a vida inteira ele But foi finally, negligenciado. Mas he finalmente, por fim, Everybody knows he is a very nice. todos gigantic começaram a personality. perceber, ele era um gigante, uma personalidade gigantesca. Mas quem que ia ligar para ele? Ele não tinha dinheiro, ficava hospedado na mata de Param Gurudeva I o dia heard inteiro. Então, many times for eu ouvi different muitas devotees vezes de diferentes the painful devotos situation of man. sobre essa situação Externally penosa, painful, internally is very externamente Ananda. penosa, mas por dentro ele sempre sentia One Ananda. Assamese devotee told, Uma vez um One devoto day, do Assam, um I am Assami, watching disse, uma vez eu estava observando Srila Bhakti Puri Goswami Srila Maharaj, Bhakti because Pramod that Puri was Goswami Maharaj, window, porque you know, naquela that época kind of tinha um window tipo at de present they are janela. not using. Hoje em dia eles One não usam window, mais isso. if you É uma janela que se você puxa then assim, all abre. slab, you have seen? Todas as persianas assim If you abrem. open, E se você then puxa para o like outro lado, ela skylight. fecha. Open, then air can come. If you like to tuck, E você faz he tac is e ela fecha. watching from outside, Então, that Maharaj crying heavily ele and viu speaking to Bhagavan. que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj estava chorando e dizendo, ó Bhagavan, ó In Deus, this old age, essa é a where I can situação go? nessa minha idade, onde eu told posso himself. ir? Ele estava falando, Many such incidents I heard. muitas vezes now essas my coisas old age, aconteceram. Ó He Senhor, never agora eu asked estou him, muito "Give me money, velhinho. position", not Ele that. nunca disse, Only me was dê speaking, dinheiro, posição. "Now Ele I am disse, old age. agora eu estou muito Where I can velhinho, go at aonde eu present, posso ir Bhagavan?" no This is momento the situation. presente? Follow this much. Not speaking, give me money. Essa era a situação. Ele nunca So, pediu after dinheiro, that, por favor, what me dê happened? dinheiro. Então o que By the aconteceu? mercy of Nityananda, Então, pela misericórdia de situation is Nityananda, now changed. a situação mudou. In front of Guru Maharaj, Então, diante de Guru Maharaj, muitos Jivatmas devotos, started coming, muitas jivatas, all vatmas eternal começaram a persons, his vir, person. os seus After companheiros that, eternos. whole world becomes shut up. E aí o mundo inteiro calou a boca. Regarding monetary factor, I am Em also relação ao grateful dinheiro, because eu I am também not going to collect sou money. grato, At porque least eu one não of my coletei godbrother dinheiro. going to do it and prove Os meus that irmãos, financial strong. os meus irmãos espirituais I am fazem grateful. isso para provar que são grandes e That fortes. is also one positive Mas eu point. sou I am grato, not going isso to é take positivo para mim. Eu não everything. quis It's going to pegar come and nada para prove mim. that we are financially- Now Eles estão everybody going provando to que go são poderosos e todo under mundo Lord's abaixa a cabeça aos seus pés de lótus. The same man, they used to A mesma pessoa they are now going to think. que antes eles insultavam, agora eles falam, nossa, ele name of ficou um Bhakti sannyasi Goswami all around riquíssimo. the world. E agora ele diz, o nome de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj eu que levei para o mundo inteiro. But before, they used to Mas antes, eles most of ignoravam. the people. After A that, maioria they das started pessoas. realizing, E aos poucos eles começaram a realizar quem era Bhakti Pramod Puri This way. Goswami Maharaj. Dessa maneira So, ocorreu. anyway, Então, de qualquer Srila forma, Bhakti Bharati Maharaj Srila Bhakti Vivek he Bharati started Maharaj preaching, começou a pregar, those Sahajas stopped. mas os Sahajias So he pararam left with some de- handful of devotees. conseguiram frear a 4, 5 pregação. Ele ficou com hearing, 4 ou 5 devotos, os outros todos se After foram. 2 or 3 days, E depois de 2 ou 3 dias, because that time
Porque naquela At present, época, almost everybody doing Vaishnava Aparat. todo mundo fazia Almost Vaishnava everybody, you know, Aparada. almost. Quase todos. But that time, at least they had some Mas respect for hoje em sadhu. dia, é assim, And todos sadhus, fazem they Vaishnava also Aparada, mas used naquela to época eles tinham respect respeito pelos sadhus. Not E that os sadhus também eram everybody, but bastante some. respeitosos. Então, So, não todos, mas a those who were maioria attending his agia com esse Harikatha, respeito. Então, they aqueles que foram started para esse realizing Harikatha começaram a he's realizar. speaking nice Bhagavad Katha. Ele dá um bom Bhagavad He's Gita, speaking esse nice Bhagavad outro Katha. Gosai. But that Bhagavad Katha not going to Mas touch esse our heart. Bhagavad Gita não toca But meu maybe he's coração. speaking Bengali, I mean, Chaitanya Bhagavad. Aquele outro está dando Chaitanya Bhagavata em Bengali, mas ele toca meu coração. Here, everybody here. E todos começaram a perceber Thousands of isso, people are milhares de But pessoas. nobody getting enjoyment. Milhares de pessoas estão aqui ouvindo esse We used to Gosai get que foi enjoyment in pago, front of him. mas a gente não está desfrutando espiritualmente. He is E a also gente speaking costumava Harikatha. desfrutar He is also espiritualmente na frente de But Bhakti some sort of magic Vivek spell Bharati there in Goswami his Maharaj. Harikatha. He's Tinha shedding alguma mágica tears. no We used to Harikata feel dele, a gente something chorava, about Gauranga. sentia algo Then sobre one by Goranga one, durante o all Harikata. devotees E started por joining todos os the devotos whole party. começaram a voltar para Oh, Bhakti Vivek Bharati after Maharaj, that, the todos. group was so big, Depois o grupo ficou tão grande in alarming rate. que Increasing ele the cresceu number of devotees, num alarming número rate. alarmante. Then these Sahajas, Então big aqueles sarrajis position, que haviam contratado that aquele we Goswami can decidiram, avoid bom, agora Gaudiya nós Math. vamos We can ignore ignorar Gaudiya Math. Gaudiya Math is the latest organization. Gaudiya Math é uma organização recente, inútil, está dizendo coisas imperfeitas que nós nunca escutamos, eles disseram. Então eles anunciaram na sociedade, ninguém deve aceitar nenhuma partícula de grão para Gaudiya Math. Se alguém fizer a doação de uma grão de arroz, nós vamos jogá-lo fora da sociedade. Essa pessoa será isolada da sociedade. Tomem cuidado, eles avisaram a população, esses brahmanas. Então ninguém doava mais nada. Então os devotos da Gaudiya Math começaram a jejuar, praticamente jejuar. Então, a mensagem veio. Essa é a condição do que está acontecendo. Eles decidiram dizer para a população que não deviam doar nenhum grão para nós. Como nós vamos sobreviver? Eles disseram para Prabhupada. Como nós vamos dar Harikata e pregar? Prabhupada escreveu um telegrama imediatamente. Prabhupada gritou, deixa eu ver se Nityananda Prabhu existe ou não. Quem vai fazer com que você pare de beber a água do Ganges? Vai e beba a água do Ganges e continue dando Harikata. Deixa eu ver se Nityananda Prabhu está e eu não. Prabhupada não disse, então para de pregar e volta para casa. Isso é um acharya. Deixa eu ver se Nityananda Prabhu existe ou não. Quem que vai impedir vocês de beberem água? Bebam água e deem Harikata. Jejuem e continuem falando. Oh meu Deus! Em 2 ou 3 dias, uma resposta gigantesca chegou. Até os grihastas começaram a chorar. Os devotos da Gaudiya Math são tão maravilhosos e esses demônios, eles falaram, não vamos obedecê-los, e começaram a levar sacos e sacos de arroz, de chapati, de tudo, dal, trigo, aveia, cevada. Então, dessa maneira, a pregação da Gaudiya Math alcançou sucesso e nenhum falso sábio pode dizer, nós paramos a pregação da Gaudiya Math. Mas a inveja é o fator principal. Quando Bhakti Vivek Bharati Maharaj começou a decidir, de acordo com o desejo de Prabhupada, fazer um templo lá, então existia essa corporação. Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj, ele não usou essa associação. Ele quis conversar com as pessoas principais dessa corporação, chamava Dhaka Corporation, era um senhor muçulmano. Ele era um muçulmano, ele era o presidente dessa corporação, Dhaka Corporation. Ele começou a falar com esse.
Se você puder me ajudar, nos ajudar a fazer um templo de Gauranga, todo o seu destino será abençoado. Sim, ele disse, eu posso ajudar como? Eu posso fazer um encontro na qual nós podemos dizer que essa terra é inútil, que nós temos que vender essa terra. Nós vamos vender isso para vocês por um templo, por um preço barato. Ele era o presidente, então ele podia decidir isso. Ele era um homem honesto, muçulmano. E aí sim foi feito. E aí todos os membros dessa corporação, eles falavam em Bengali, eles eram hindu. Não, nós não vamos poder permitir isso, os outros. Eles são hindus. Nós não vamos permitir. E aí esse muçulmano levantou, o presidente disse, ora, vamos, isso é uma surpresa. Todos vocês também são hindus. Eu sou muçulmano e mesmo assim eu amo Gauranga. Eu quero que um templo de Gauranga exista aqui em Dhaka. E vocês que são hindus ficaram contra? Isso é pecaminoso. E todos eles, com vergonha, se sentaram. De alguma maneira, ele queria dar aquela terra de graça, mas ele não podia dar porque era a terra do governo. Então ele quis fazer algum papel, ele colocou um preço barato para aquela terra. E depois disso, a terra foi comprada e o templo foi construído. Então Srila Bhaktivivek Bharati Goswami Maharaj jogou um papel fundamental nesse seva, gigantesco seva, sempre. Prabhupada dava... Não era um respeito, o que seria Siddhanta Viroda, mas ele dava afeto, isso sim. Porque também ele era mais velho, do ponto de vista da idade. Então, quando ele vinha para Chaitanya Mata, quando alguém queria ouvir um Harikatha, Prabhupada dizia, Bhaktivivek Bharati Goswami Maharaj pode dar Harikatha. Ele pode dar Harikatha. Um dia, um encarregado do templo perguntou a Prabhupada, quem nós podemos mandar para esse lugar para dar Harikatha? Prabhupada disse, Srila Bhaktivivek Bharati Maharaj está lá, sim? Então não tem questões. Não tem pergunta, não tem o que perguntar. Ele está lá no templo, então que pergunta você vem fazer para mim? Ele pode dar Harikatha. Vejam, esse é o Siddhanta. Ele está lá, então por que vocês vieram me perguntar? Vejam que Siddhanta perfeito. Então, Bhaktivivek Bharati Maharaj era duríssimo. A sua etiqueta, ele era rigorosíssimo. Se fizesse um mínimo erro, ele não deixava passar. Então, dessa maneira, Prabhupada foi forçado a escrever um artigo no nome de Hayagriva Brahmachari de Paramgurudeva, que havia sido já honrado no como que era chamava? Era uma organização. Ele havia sido recebido. Esse artigo foi honrado por essa. O nome do artigo, eu já publiquei ele mais de uma vez. Chama Parapiran. Nos meus livros do meu Guru Maharaj, eu ponho como um apêndice esse artigo. Parapiran. Porque diretamente ninguém poderia dizer nada para Bhaktivivek Bharati Maharaj. Então ele escreveu um artigo através do qual ele queria fazê-lo entender que qualquer erro feito por qualquer devoto, nós temos que suportá-lo. Nós não podemos jogá-lo na rua por conta disso. Então, de qualquer maneira, ele estava casado no começo, mas eu preciso encerrar para voltar ao ponto aqui do Chaitanya Bhagavata. E um dia ele começou a dar Harikatha num lugar, no Bangladesh, no que hoje é o Bangladesh, e a sua ex-esposa foi até lá para ouvir o Harikatha. E ela se sentou lá. E ele entusiasmadamente deu Harikatha para mudar a vida dela. Então, dessa maneira, nós honramos Bhaktivivek Bharati Goswami Maharaj, que interpretou um papel fundamental na pregação da Gaudiya Mata sob a guia de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, o que eu quero dizer com o primeiro verso é que
If you are going to dedicate everything, Se você dedicar tudo, all your body, mind, seu speech, corpo, sua belongings, mente, everything. todos os seus pertences, tudo. If you are not going to reserve anything Se for você não yourself, reservar nada para você, if you depend upon Guru Padma, se você depender do Guru Pada Padma, then you can get então full kippa of Bhagavan. vocês podem receber But toda a this is very misericórdia rare. do Senhor Supremo, mas isso é muito raro. This is very rare. Isso é muito Sometimes raro. Às our vezes, Bhakti Vedanta Bhaman o Goswami nosso used to Bhakti play Vedanta some Vamana Goswami Maharaj costumava fazer um lila de algum truque para provar that you all are copot. que todas as pessoas são, na verdade, Suppose trapaceiras. tomorrow Vamos is supor, Avirbhava amanhã Tithi. era o seu Avirbhava He Titi, knows o seu they are aparecimento. copot. Mas ele sabia que aquele Anyway, grupo they de can pessoas come eram worship me. trapaceiros. So I Eles não cannot vêm take worship from them. So he me used to adorar. plan. Speaking Então to ele Seva, planejava, ele dizia para o morning Seva, cadê time, ele? very early in the De morning, manhã, muito before cedo, 4 o'clock, antes das when they get 4, up those, quando esse povo we can go levantar, out. a gente vai sair. Where we can go, Guru? Onde I nós cannot vamos, speak. Gurudeva? Eu não You vou can go dizer. with me. Você vem In comigo. station I can go. Where I Nós can vamos go, até a there I can estação. speak. Onde for, Don't eu vou speak. dizer depois. This Eu não vou way, contar para ninguém agora. Bhavan Goswami used to fly. Então, dessa maneira, Vamana Goswami Maharaj costumava ir embora. De manhã, onde Gurudeva foi? Onde Gurudeva foi? After 2 Ninguém days, sabia. he used to come. Depois de 2 dias, ele voltava. Because he don't like to. Same Porque ele thing não queria ser adorado. Da mesma Same maneira, we will have to do. Same nós temos action. que fazer esse mesmo comportamento. 1 or 2 days before I fly where? 1 ou 2 Nobody dias knows where I eu go. voei, ninguém sabe para onde eu fui, para provar que vocês são todos Not to you, capotes. to somebody, Não to vocês, prove. outros. I went there, Eu fui até lá, this way. dessa So mesma it is a maneira. must. Otherwise, people, Então, é necessário, porque caso in contrário, Bengali we are doing kirtan so many, but nobody as here pessoas like estão fazendo kirtana, mas ninguém gosta de fazer morning kirtana aqui. time, evening time. Nós devíamos fazer de manhã, de tarde, de Another noite. kirtan, Todos esses kirtanas nós deveríamos cantar. Os kirtanas da manhã. Enquanto você vai ficar dormindo no colo da bruxa Maya Devi. Morning time kirtan, Bhaktivinoda Thakur wrote. Bhaktivinoda Thakur escreveu esse kirtana para ser cantado de manhã. So this way, Dessa actually, maneira, everybody cannot do Guru Seva. nem todos podem fazer Guru Seva. As pessoas querem ser servidas pelo Guru, por They cannot Gurudeva. do Guru Seva. Mas eles não querem They fazer can Guru take seva Seva. from Guru Padma. Eles querem aceitar serviço do Guru Pada Padma. Follow? Entendem? They cannot serve. Eles não querem servir, eles We querem ser cannot serve Guru servidos. Padma. Nós não We podemos can take servir o Guru undue Pada advantage. Padma. Nós queremos This is one alguma thing. vantagem. Anyway, Essa é a nossa but natureza. Vrindavan Das Thakur Mahasaya teaching Mas Vrindavan us, Das Thakur Mahasaya nos ensina the same teaching we are getting from Srila o Satchidananda mesmo Bhaktivinoda ensinamento que nós recebemos de Srila Satchidananda Srila Bhaktivinoda Satchidananda Thakur. Bhaktivinoda Thakur praying unto our Lotus feet of Bhagavan. Ele ora aos pés de lótus do Bhagavan, Senhor Supremo. you Ó please- Senhor, por You favor, please bless me so por that favor, me every fraction abençoe, of second para que a I cada can fração de increase segundo faith, eu possa aumentar a minha unending fé, faith unto our uma Lotus fé feet of Bhagavan. ilimitada nos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur praying. Bhaktivinoda Thakur ora. Vaishnava Vishwas Vidhi Hok Chane Chane. Vaishnava Vishwas Vidhi Hok Chane Chane. In every fraction of second, A cada fração Bhagavan, de I segundo, like ó to Senhor, increase my faith, gostaria de unending aumentar a faith. minha fé, uma fé ilimitada. Even that much faith, I am not developing unto a lotus feet of Bhagavan. Nem That is the symptom of nem your aos pés de success lótus in de your Deus eu gostaria de desenvolver If you tanta can do fé bhajan quanto eu this gostaria way, de desenvolver nos pés de even lótus in Vaishnavas. Grihastha life, Esse é o you can do sucesso da the vida Siddha espiritual. Se você fizer o bhajana dessa Even in maneira, Grihastha life. mesmo como Grihastha life grihasta, is você se more torna um Siddha practical. Mahatma. Isso You não can importa. become Siddha Mahatma. É melhor até você ser grihasta. Você pode alcançar esse nível de Siddha So, Mahatma. Vrindavan Das Thakur Mahasaya Então, always Vrindavan going Das to Thakur pray unto Mahasaya Lotus sempre feet vai of orar aos pés de lótus dos all Vaishnavas. Vaishnavas. Sempre. Because De the todos os source of all Vaishnavas. power. Porque eles são a fonte de todo o poder. Sarva Vaishnaver Paye Kori Namaskar. Follow. Entende? Sarva Vaishnaver Paye Kori Namaskar. I like to pay pranam unto a Eu lotus quero feet prestar of all reverências aos Vaishnavas, pés de lótus de todos os so Vaishnavas. that I never
para que eu nunca, consciente ou inconscientemente, desenvolva nenhuma ofensa aos seus pés de lótus. Às vezes alguém não faz uma ofensa direta aos pés de lótus do Guru Pada Padma. Ele faz uma ofensa de outra maneira, ele ou ignora o Guru. Não faz uma ofensa direta. Não, direta eles mostram que prevam reverências, nós somos grandes discípulos. Mas o Guru Pada Padma sabe quem tem fé nele e quem não tem. Você não pode enganar o Vaishnava. Então, sabendo ou não sabendo, consciente ou não consciente, Vrindavan Das Thakur Mahasaya também quis evitar qualquer tipo de ofensa que ele pudesse ter cometido. Então, depois disso, com toda a atenção, prestem atenção. Aqui e lá, Mahaprabhu fez lindíssimos passatempos com seus devotos. E agora eu vou descrever e glorificar. E se sua sorte for suficiente, ontem eu disse até esse ponto que o Adikanda, o Madhyakanda, esses passatempos podem ser segregados em três. Primeiro Adilila, Madhyalila. Adilila descreve um Vidya Vilas desde o início, desde a manifestação do aparecimento de Gauranga Mahaprabhu, e daquele minuto em diante, Mahaprabhu começou a pregar o Harinama Sankirtana. Então, Adikanda vai falar sobre Vidya Vilas. E o Madhyakanda, a parte central do Chaitanya Bhagavata, vai glorificar como Mahaprabhu começou Nama Sankirtana Prakash, quando ele começou a distribuir os santos nomes. E a terceira parte, quando ele se torna sannyasi. Na forma de um sannyasi, Gaura Hari Parat Parakleshara se manifesta seus passatempos. E nos escreve e nos ensina. Ele quis nos dizer que tudo nós podemos ler no seu comportamento. Entende? Nos seus passatempos. Então tudo era comportamento, acharan. Tudo que Mahaprabhu disse era comprovado pelo seu comportamento, é o que diz Vrindavan Das Thakur. Sim, é assim. Então tudo foi escrito. O que quer que Mahaprabhu tenha feito, foi tudo para desenvolver o nosso conhecimento. Lindo. Este verso. Então, a parte final é sobre Mahaprabhu e sua Sannyasi Lila. Todas as ações de Chaitanya Mahaprabhu são para nossa compreensão absoluta, para o ensinamento absoluto. Bhagavan, que se manifesta como um leitor, um revisor da nossa vida, assim como o Guru com os Vaishnavas, que também se manifesta como um revisor do nosso caráter. Você fez um erro. Você quer ignorar o seu Guru Pada Padma. E assim você vai cair. Mas ele mesmo assim vai tentar lhe salvar. De alguma maneira ele vai tentar lhe salvar. Então, agora nós vamos falar sobre o Avirbhav Lila do Navadvipdam, onde nasceu um Vaishnava, um Brahmana absolutamente puro, Jagannatha Mishra, que poderia ser comparado com o próprio Vasudeva, o pai de Krishna. Nós então estamos discutindo esse Siddhanta Vichar nas aulas do Brihad Bhagavatamrita. Então, como, a partir do Nanda Baba original em Vatsalya Rasa, se manifestam. Eles se manifestam, mas mesmo assim a forma original está lá na realidade transcendental.
Se Nanda Baba vem de Goloka, mesmo assim, em Goloka ele continua presente, porque lá é o Nitya Jagata, é o universo infinito. Então, quando o Govardhana se manifesta nesse mundo material, isso não significa que nós devemos entender que há uma ausência. Então, no mundo transcendental, se Yamuna Devi se manifesta no mundo material, isso significa que ela também está lá no mundo transcendental, paralelamente, simultaneamente. Então, quando o próprio Nanda Baba desce, ele continua lá. E às vezes de Nanda Baba, uma parte menor, mas não é exatamente uma parte melhor, alguma outra emanação se manifesta para agir como pai, para agir como pai de Krishna, pai e mãe de Krishna, em Vatsalya Rasa, como Doradron, Priti Garba. Estou discutindo isso nas outras aulas do Brihad Bhagavatamrita. Eu também posso dar respostas para aqueles que querem difamar a vida de Bhaktivinoda Thakur. E no Vyasa Asana eu vou dar uma resposta sobre isso. Então, Kali Maharaj não quer permitir que nós façamos bhajana. Kali Maharaj não quer nos permitir fazer bhajana, nenhum tipo de bhajana. De alguma maneira ele tenta nos atrapalhar. Kali pode abrir, fazer suas roupas, fazer que você fique nu e mandar você para o inferno. É por isso que no âmbito devocional, depois de observar Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, como alguém poderia criticá-lo? Que audácia! Nem existe ninguém que tenha a capacidade de fazer isso. Nem mesmo centenas de acharyas poderiam dar uma resposta se eles insultam Bhaktivinoda Thakur. Essa é a situação. Ninguém quer pronunciar nada. As pessoas não têm tempo hoje em dia. Estão tão ocupados coletando dinheiro e posição que eles não têm tempo de fazer nenhum tipo de seva. Deixe o mundo inteiro morrer. O que eu posso fazer? Deixe que o mundo inteiro morra. O que eu posso fazer? Não é o meu negócio, não é a minha... Eu não assinei um contrato para salvar vocês todos. É pelo desejo de Bhaktivinoda Thakur de Prabhupada que eu estou fazendo o meu melhor, dando todo o meu sangue. Todo o sangue eu estou dando. E depois isso depende de vocês. Em primeiro lugar, vocês podem anunciar, qualquer acharya pode responder essa pergunta. Deixe isso aberto por um mês, até eu voltar e fazer o resto do seva. Nesse meio tempo eu vou dar uma resposta. Vocês podem pedir para qualquer acharya, não com um humor de desafio, vocês podem pedir. Essa é a nossa questão, vocês podem dar uma resposta científica sem competição de conhecimento. Eu sou forçado a falar dessa maneira, porque eles não dão respostas. Eles não respondem isso, por enquanto está bom. Mas eles fazem a situação tão complicada. Eles não dão a resposta, isso é ok. Mas ao mesmo tempo ele faz a situação tão complexa. Eles publicam que Vasudeva é um Siddha Mahatma, que é isso, que é aquilo. O que o seu guru falou? O que o seu guru falou? Como você ousa falar assim? Porque você tem dinheiro e poder? Você ousa mudar o Siddhanta? Isso que eles estão fazendo hoje em dia. O guru falou uma coisa, eles falam outra. Se eles não dão resposta, até isso poderia ser tolerável. Eu também. Às vezes podem dizer, Shambhava fala por conta de falso ego. Não, não sou eu que estou dando a resposta brota de dentro de mim. Então, como as pessoas podem dizer que esse tipo de resposta rigorosa vem do meu falso ego? Se fosse falso ego, eu não daria essas respostas. Esse é o ponto principal. Se o falso ego estivesse manifestado, então eu teria que parar de dar aula. Muitos exemplos existem iguais. Aqueles que deixaram, e eu não sei como eles quiseram representar
esse fator dessa maneira. Whereas I can give countless writings Mas ao mesmo tempo eu posso escrever coisas incontáveis de que eu posso provar que eles são contra Prabhupada. Eles querem provar que são favoráveis. Prabhupada colocou eles na posição de acharya, seu tolo. Não. Essa é a sua condição. Eles querem provar isso. Se Prabhupada não é o tolo número 1, por que Prabhupada ia dar... Prabhupada deu sannyasi para Vamana Goswami Maharaj, Vaikanas Maharaj, em pouquíssimo tempo. Por que Prabhupada não deu sannyasi para você? Me dá essa resposta. Responda a minha pergunta. Se você acha que por conta do falso ego eu estou falando, então eu paro meu Harikata e vou embora. Mas quanto mais eu falo, mais eu recebo poder para escrever. Que milagre é esse? Quanto mais eu respondo todas essas perguntas sem sentido, mais poder eu recebo, mais poder eu recebo. Sim, sim, sim. Eu ponho a mão na caneta e tudo que eu escrevo sai. Eles pensam que sou eu que estou escrevendo. Eu estou dizendo, eu nunca estou dando respostas. As pessoas falam, Shambhava está dando uma resposta. Eu digo, não, eu declaro, eu não estou dando respostas. A resposta sai quando eu pego a caneta. Eu peço para todos eles, por favor, vão para Govardhana e façam parikrama de 24, 25 horas. Tire eles do quarto de ar-condicionado e leve eles até Govardhana. Por que eles não fazem parikrama? Se eles querem brigar comigo, por que eles não vão fazer parikrama? Se Sanatana Goswami Pada poderia fazer parikrama aos 80 anos, se o meu Guru Padapada podia fazer isso aos 85 anos de idade, por que os acharyas de hoje não querem? Você quer passar manteiga no corpo? Seu corpo é de manteiga? Você não pode me enganar. Vá fazer parikrama. Pare de fazer política. Pare de fazer política. Você será punido. Punido pesadamente. Você vai ver. Por destruir toda essa situação no âmbito devocional. Você será punido. Ontem eu ouvi que um líder político veio na Chaitanya, mas eu falei, o que ele veio fazer aqui? Um político veio aqui, envolvido em incontáveis casos, veio aqui. Esse é o nosso nível. Nós vamos glorificar Prabhupada assim? Um demônio não pode glorificar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Essa é a verdadeira situação. Então, noite e dia, as pessoas querem destruir o que os Vaishnavas construíram. Eu não sei qual é o arranjo de Nityananda Prabhu. O que está acontecendo? Uma organização devocional não tem a ver com a vida política. O que esse político veio aí? Por que ele veio se reunir aqui? Por quê? Então agora todas as organizações vão mostrar poder. Nós tivemos sucesso, trazemos o primeiro-ministro. Você pode trazer Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada dentro do seu coração? Você pode trazer o primeiro-ministro da Índia, mas você não pode trazer Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada dentro do seu coração. Essa é a tua fraqueza. Você pode enganar o público. Chamei o primeiro-ministro. E o que eu tenho a ver com isso? Eles me chamaram. Eu poderia ter sido o que falasse, mas eu não fui. Muitas vezes eles me convidaram, não estou inventando, para receber Labha Puja Pratista. Eu não vou. Não fui. Todo mundo foi. Para colocar um nome publicado no jornal. Com o primeiro-ministro da Índia. O que eu vou fazer com o primeiro-ministro da Índia? Eu posso usá-lo só para pregar. Isso eu faço. Quando eu escrevo meus livros, livro de Gomata, indiretamente. Você pode convidar Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada dentro do seu coração? Aí sim, se você puder fazer isso, eu vou pensar que você é poderoso. Então, Navadvipa transcendental é não diferente de Vrindavan. Eu sei que as pessoas vão ficar bravas, mas se o Guru pode fazer isso aos 85 anos de idade, ele fazia parikrama. Prabhupada Bhaktisiddhanta fazia parikrama. Sanatana Goswami Pada fazia parikrama diariamente.
Por que você não? They can think it is one kind of challenge, because Eles podem Shambhava pensar can que é do algum tipo parikrama, de that's why. desafio, porque Not Shambhava that. pode fazer parikrama, você I não am not pode? doing parikrama to put Eu não estou some fazendo parikrama para fazer um challenge. desafio. I am doing parikrama for Eu estou all fazendo devotees. o parikrama para o All nome de todos devotees. os When Tirtha devotos. Goswami was sick, I Quando prayed to Tirtha Goswami Bhagavan. Maharaj estivesse doente, When eu some orei para o devotee Senhor dying in the Supremo e fiz hospital, parikrama. we prayed. Quando algum devoto Many morre such no cases. hospital, eu também Some fui from fazer ghost, parikrama. Muslim ghost. Quando I'm giving uma pessoa parikrama foi, result. eu fiz dei até para um fantasma muçulmano o resultado de um Even those who parikrama. are still living 80 years over, Há pessoas que já têm hoje em dia 80 anos de idade, você pode perguntar, o Baba fazia, Shambhava fazia parikrama todos os dias para si mesmo? Não, nunca para mim. Não para mim. Eu fazia parikrama por todos os outros. Para Vamana Goswami Maharaj, para Tirtha Goswami Maharaj, quando eles estavam doentes, eu orava para o Senhor Supremo. Isso não é audácia. Pela misericórdia do Senhor Supremo, eu pude fazer esses parikramas. E eu convido vocês todos, os acharyas, mas você quer ficar ocupado com seus negócios? Você quer fazer política a vida toda, sentado num quarto de ar-condicionado? Venha dar Harikata. Shanta Maharaj costumava falar assim. Sempre eles estão fazendo problemas no âmbito devocional, complicações. Então, se eles não derem alguma resposta, ainda está bem. Mas eles fazem a situação ficar cada vez mais complexa, porque eles se compreendem entre si, como os políticos. Se você fizer assim para mim, eu faço assim para você. Eu sou poderoso, eu posso fazer. Se eu falar, todo mundo vai acreditar. Ninguém acredita. Ninguém pode acreditar. Ninguém pode acreditar nos devotos verdadeiros. Eu estou sentando com Chaitanya Bhagavatam, com Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente. Hoje ou amanhã, as pessoas serão forçadas a acreditar no que eu estou explicando. Hoje ou amanhã as pessoas serão forçadas a acreditar em mim. Hoje você pode me ignorar, mas o dia virá, quando eles cuspirão na face dos falsos Vaishnavas por estarem contando mentiras. Navadvip é um tal lugar onde Jagannatha Mishra nasceu. Ele pode ser comparado ao próprio Vasudeva, ao pai de Krishna. Ele estava sempre ocupado na sua vida de grihasta de maneira perfeita. E sua esposa Sati Devi, ela pode ser comparada a Devaki Devi. Ela é a mãe do universo, Jagat Mata. Então, Gauranga Mahaprabhu nasceu do ventre dessa Sati Devi. Ele é Narayana. E Vrindavan Das Thakur chama ele de propósito de Narayana, para nos fazer ficar alertas, porque alguém poderia dizer, Gauranga, ele é o filho da tia Sati. Em Bengali a gente fala ele, Sati Pisichele, na sociedade bengali. Uma senhora de idade a gente chama de tia. Ele é filho de Satipisi, da tia Sati. É por isso que Vrindavan Das Thakur diz que ele é Narayana. A mesma coisa que faz Shukadeva Goswami quando ele chama Krishna de Vishnu, Mahavishnu. Quando ele fala da Rasa Lila, a Rasa Lila não tem nada a ver com Vishnu. A pergunta surge, a Rasa Lila não tem nada a ver com Vishnu. Por que ele escreve dessa maneira? Não, não é por isso. Vishnu e Krishna são diferentes, todo mundo sabe. Então, Shukadeva Goswami quis nos fazer ficar alertas. Não entenda mal. Não ouse entender mal. Ele é o Mahavishnu. Ele é a fonte da criação. E agora ele está na forma do ser humano como Krishna. Ele fala isso para que nós possamos acordar, para que ninguém possa entender mal. Vishnu, esse nome é usado para que os tolos e os materialistas prestem atenção, para que eles fiquem alertas a Vishnu. Porque alguém poderia criticar se falássemos simplesmente Krishna, como Kamsa fazia, como Shishupal fazia. Ninguém pode saber como foi que ele nasceu. Todos vão dizer coisas
terríveis, Shishupal criticava Krishna. Então, Vrindavan Das Thakur é forçado a escrever dessa maneira para que as pessoas entendam que Mahaprabhu é o próprio Narayana, para nos mostrar que ele é o Senhor Supremo Narayana. Mas ele diz no seu coração, ele chama ele de Gaura Narayana, Narayana Adorado. Porque, de qualquer maneira, depois de nascer, Gauranga Mahaprabhu manifesta um passatempo exatamente igual ao de Lakshmi Narayana. Então, há um passatempo no qual o humor de desfrute está totalmente ausente. Nós sabemos que Lakshmi e Narayana em Vaikuntha nunca desfrutam. Nosso pai e mãe. A mesma coisa acontece entre Mahaprabhu com Vishnu Priya e Lakshmi Priya. Não existe nenhum cheiro de nenhum tipo de desejo de desfrute. Bhaktivinoda Thakur diz claramente, só para mostrar que o passatempo é idêntico ao de Lakshmi Narayana, ele é chamado de Narayana. É por isso que Vrindavan Das Thakur usa essa palavra Narayana. Caso contrário, ele poderia usar essa palavra. Podia chamá-lo de Gauranga, por que não? Esse mesmo Vrindavan Das Thakur Mahashai é muito cuidadoso. Como Bhaktivinoda Thakur, 150 anos atrás, ele anunciou que aqueles que estão agindo como acharyas, se eles agirem de maneira imperfeita, esse tipo de situação será criada. E agora aconteceu. Então, Vrindavan Das Thakur, mais do que isso, 500 anos atrás, ele pôde ver o que iria acontecer no futuro. Ele pôde ver que os Sahajias, no nome do Gaura Bhajana, eles poderiam fazer lixo. Então, Bhaktivinoda Thakur escreveu, já 150 anos antes, escreveu, uma situação alarmante nós vamos encontrar. No presente está acontecendo algo alarmante. E Vrindavan Das Thakur foi forçado a chamar Gauranga de Narayana. Ele diz Gaur Nagari Heno Kata. Nem em sonhos o nosso Guru Varga quis falar. Está escrito pelo próprio Vrindavan Das Thakur, porque ele sabia que no futuro as pessoas fariam esse tipo de manipulação para suportar sua falta de caráter. E no futuro muito em breve, as pessoas vão estragar a vida devocional por sua falta de caráter. Ele é um ótimo devoto, aquele também é outro devoto. Então, Vrindavan Das Thakur já sabia disso 500 anos atrás. Então, Sri Krishna Chaitanya Nam Sansar Bhushan. Sansar Bhushan is the overall ornament of this whole infinite. Ele é o ornamento desse universo infinito. Esse Narayana. Shri Krishna Chaitanya. Então, primeiro ele usa Narayana, depois ele usa Shri Krishna Chaitanya. Vrindavan Das Thakur Mahashai poderia facilmente evitar usar o nome Shri Krishna Chaitanya Nama. Naquela época, ele não tinha chamado sannyasi. Agora ele está nascendo no texto, então por que usar esse nome? Agora que ele está nascendo, por que você chama ele de Shri Krishna Chaitanya? Não, ele ainda não tinha tomado sannyasi, mas parece desnecessário, mas era necessário. Da mesma maneira que ele vai falar Narayana em vez de falar Gaura. Ele quer nos mostrar, nos deixar alertas, nos dar um aviso. Ele é o Senhor Supremo, Narayana. Porque ninguém pode ir até Krishna. Quem pode alcançar Krishna? As pessoas falam sobre Krishna, sobre Raganuga e Rupanuga, mas quem pode alcançar esse nível de verdade? Então, Shri Krishna Chaitanya, o nome de Shri Krishna Chaitanya, é escrito para chamar a nossa atenção para essa situação dolorosa. Mahaprabhu Bhagavan, ele é o suporte de infinitos mundos, de infinitas naturezas, mas ele tomou sannyasi para nos lembrar, como Srila Keshava Goswami Maharaj quis manter o nome do templo Devananda Gaudiya Mata. Maharaj, por que você vai chamar o templo Devananda? Devananda cometeu uma ofensa antes? Sim, foi ofensor antes. Sim.
Mas lembrem-se, But to remind, para it lembrar is a todos Kulia, que and esta é Devananda Koladvipa. Pandit done mistake. After that he got Eles the cometeram scope to erros, rectify mas ele himself. teve a chance de That's se okay. retificar. So he E isso wanted está to bem. remind. Então ele That's quis why nos Devananda lembrar Gaudiya. que existe a Similar parada. thing, Por isso ele Sri Krishna chamou o Chaitanya's templo name de suddenly Devananda is going Gaudiya to Mata. speak here. Então, We a can mesma find coisa no acontece meaning. com o nome Why de he is going to Krishna. write this way? Por que ele vai falar e escrever dessa maneira? Ele se chamou Krishna Chaitanya muito depois ele já tinha 25 anos, tomou sannyasi. Por que ele chama ele no nascimento com esse nome? Não, de propósito. Vrindavan Das Thakur Mahashaya quer nos lembrar que existe um lixo no nosso coração. Nosso coração está sujo, todo coberto. Para limpar tudo isso e para deixar a joia que está em segredo no centro de tudo. É como uma invocação, nós poderíamos dizer. De propósito, proposital. O nome de Krishna é o oceano do conhecimento. Ele é a vida e a alma de infinitos mundos. Então, Vrindavan Das Thakur Mahashaya vai descrever o Adikanda Lila, os passatempos iniciais da vida de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele toma a decisão de escrever uma fórmula com todos os passatempos num espaço breve. Todas as lilas são pronunciadas como fórmulas do Vedanta. E depois disso, ele quis explicar tudo em detalhes. Primeiro ele pronuncia essa fórmula como Vedanta. Esta fórmula. O que isso significa? O que significa essa expressão? Por favor, nos explique claramente como Prabhupada nos disse. Essas duas palavras, se nós não falarmos o que significam essas duas palavras. Tente pronunciar sempre Hare Krishna. Nunca se esqueça que você é meu e que eu sou seu. Senhor, você é minha propriedade e eu sou o seu servo. Essas são essas duas palavras. E entre isso e aquilo é como uma tela de cinema de Maya Devi, mas tente chutar essa tela. Qualquer coisa que Maya coloque entre você e Deus, para que você não veja a verdade absoluta, jogue fora isso, para você ver a verdade. Tudo o resto é falso, tudo é falso. Tudo é falso, Maya, Maya, Maya. Somente o Senhor Supremo. Você tem que dizer, eu sou o seu e você é meu. Seu servo eterno. Você é minha propriedade. Que outra propriedade eu precisaria? Por que eu deveria ir para cá, para lá, para coletar dinheiro? O Senhor é inútil? O Senhor não vai me dar o dinheiro? Ele não vai me dar 2 chapates para eu comer? Eu posso lhe mostrar incontáveis exemplos para provar que essas pessoas são cegas. Sadhus sem dinheiro. Eles estão fazendo seva para receber doações de bilhões de dólares. É tanto dinheiro que não daria nem para ver. E aqueles que querem fazer seva, fazem seva até quando são cegos. Você não quer nos ajudar com o seva. Você quer dar dinheiro para os seus familiares para eles fazerem negócios. Você rouba as coisas da Gaudiya Mata para vendê-las para os outros. Isso você sabe fazer. Esse é o seu poder, seu grande poder. So, Adikhande, Falgun Purnima Subodhine, that is the holiest, auspicious day. O dia mais auspicioso, mais abençoado é Falguni Purnima. A Titi que nós vamos encontrar em breve, de nascimento e de aparecimento de Mahaprabhu. O dia que o Senhor Supremo apareceu. De noite, quando a lua cheia estava lá.
After that, Então, depois disso, why and how, por que e como? nobody knows. Unknowingly, everybody Ninguém started sabe. speaking Haribol, Haribol. Sem saber por que Everybody todos running to começaram a Ganga. cantar Haribol, Haribol, andando na direção do Everybody Ganges. almost feeling some enjoyment now. Hey, As let's pessoas just go sentiam to take algum bath. desfrute. Because Vamos by tomar chance there banho. a full moon and an Porque eclipse. por acaso estava Full a moon. lua cheia After e um that, the eclipse moon come ocorreu. out, full E moon is depois over. a And lua after that, voltou. it is a usual tendency. E essa é a After tendência natural. eclipse is over, all Depois do Vedic culture, eclipse, these rules, they can go and take bath. todos dizem We que nós don't temos que care. tomar banho imediatamente Those who are depois. taking Harinam, they Nós, always Vaishnavas, não ligam, porque aqueles follow. que tomaram The santos nomes why estão and sempre how, don't puros. know. Those who never spoke, Então, aqueles those que who nunca never pronunciaram, habituated to não estão speak Harinam, acostumados they also say, Hare pronunciar os Krishna, santos Hare Bol, nomes. Hare Bol, then. Eles também cantam Hare Krishna, Haribol. Vrindavan Thakur is miracle. They Vrindavan never Das Thakur diz, speaking todos Harinam. estavam cantando. Why Nunca eles today they are cantavam speaking? Harinama. That is a E secret por que reason aquele is dia eles there. estavam cantando? Who is Porque the source of all existia um Ananda? segredo. Aquele que é a Who is fonte the de todo source of Ananda, all de todo Ananda, prazer infinity transcendental. Ananda, De in Ananda Prakrit and infinito. Aprakrit. No mundo material e no mundo Both transcendental. Prakrit Ele é a and fonte de Aprakrit. todo prazer. He appeared. Ele se That's why manifestou. unknowingly you are feeling enjoyment. E por isso que todos, sem You saber, don't know estavam the se reason. sentindo bem, se sentindo felizes. You Você don't não know the sabe a reason the razão Bhagavan took birth, but unknowingly you pela think, qual o Hare Senhor Krishna, nasceu. they are going. Mas as pessoas mesmo assim But he diziam, took Hare birth, Krishna. he is the source of all Ananda. Ele nasceu, ele é a fonte He is de the toda a Atma Ananda, de of todo o prazer Alatma. espiritual. Ele é a alma de todas as As almas. Paramatma, he himself sitting Ele é o inside Paramatma, her, está whereas sentado he no himself coração do took birth. coração de So he todos. is Ananda. E mesmo assim Nityo ele nasceu Nityanam aqui. Então ele é Chetanos Ananda, ele é Chetananam infinito. Eko Bahunam Javidodhati Kaman Tam Atmastam Janupassanti Dhiraha Teisham Shantihi No Etoresham. He is sitting inside Paramatma. Ele está sentado no seu coração, o Paramatma. E ao mesmo tempo ele nasceu. De uma forma ele nasceu e na outra forma ele está sentado no seu coração. Anandamaya Bhagavan, a fonte de todo o prazer. Ela também existe dentro de você. Às vezes você se sente de repente muito feliz. E às vezes você fala, ninguém me ama. E se sente triste. Tudo vem de dentro, não? Isso é como uma doença. Nenhuma reclamação deve existir na nossa vida. Se eu falo de maneira pesada, eu não estou me lamentando, eu tenho uma intenção honesta de ver este mundo devocional completamente arrumado, organizado. E é por isso que eu grito, não porque eu esteja com inveja ou porque eu seja bravo. Se vocês quiserem me testar meu oxigênio, a pulsação do meu pulso, o batimento cardíaco. Eu, quando grito, eu não fico nervoso. Existe uma máquina que faz esse teste. Agora, o departamento dos detetives está usando, se você contar uma mentira, não matei. Você matou? Não matei. Então a máquina pode dizer se é verdade ou mentira. Você pode testar isso. Então, sem Ananda, ninguém pode dar Harikata. Com inveja, ninguém pode falar Harikata. Esse é um fato. Eu estou gritando isso para o benefício de todos. Mas eu não tenho inimizade contra ninguém. Essa é a minha declaração. Então, de qualquer forma, então, daquela noite houve uma eclipse da lua cheia. Janmila Isha Sankirtan Koryage. Like the minister going, all convey. Como quando o ministro vai, todos seguem. No meio está o ministro ou o rei. Então, na frente tem um comitê, atrás tem outro. Então, o Senhor veio e Ele permitiu que todos os seus associados eternos se manifestassem. Ele se manifestou antes e depois esse cortejo se manifestou. E assim o Senhor Supremo nos traz Harinama Sankirtana. Não dizendo isso diretamente. Me dá uma inspiração no coração de todos. Então todos por toda parte cantavam naquela noite Haribol, Haribol. E Mahaprabhu estabelece que o Sankirtana, que o canto dos santos nomes é o verdadeiro desfrute. Então, nesse momento eu preciso terminar.
Guruvarthe dharajastu Shishya netarasita Vanchakalpadurasya. Excuse me. Por favor, me desculpem as minhas audácias. Eu falo de maneira pesada, mas não porque eu tenho inveja. Estou tocando e não estou bravo. As pessoas acham que eu fico irado. Não, eu não estou. Eu gostaria de ver todos ao nosso redor numa condição ideal.